Eu vou parecer um cara chato pra caramba se eu falar que eu já sabia que isso ia acontecer? Muito provavelmente sim, mas acontece que eu não ligo. E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem. Eu até entendo que você gosta de analisar comportamento humano e essa seja uma maravilhosa oportunidade para ver como é que as pessoas de grupos sociais diferentes conseguem contendar até que uns expulsem os outros. Mas 2 vídeos falando desse reality show fake já tá dando no saco. Eu sei. No entanto, eu posso garantir que os ensinamentos transmitidos nesse vídeo poderão ser utilizados para a vida de vocês de uma forma bem positiva. Porque hoje eu vou ensinar para vocês o porquê e como a vida te cobra. Pois é, algumas pessoas simplesmente não entendem o sentido de igualdade ou de tratar os outros como iguais, por assim dizer. Algumas pessoas vão impor as suas crenças e vontades a tal ponto que vai ficar um ambiente tóxico e sufocante para todos os outros, até que ninguém ali aguente mais e ou precise remover esse pessoal dali de alguma forma, ou então peçam para sair, seja daquela casa, ou daquele ambiente, ou daquela sociedade, ou até mesmo da vida. Quase ninguém fala sobre isso, mas tem uns casos muito bizarros de gente que quita por conta desse negócio de militância, e algumas pessoas vão fazer tudo isso e ainda se colocarem como alguém frágil que deve ser protegido a todo custo, porque, veja só, elas meio que estão, entre aspas, representando uma causa nobre. E sim, muito provavelmente se você é um cara que não conhece o meu conteúdo, não conhece a minha base filosófica, ou simplesmente compra literalmente tudo que a grande mídia cospe na sua cara sem o mínimo de senso crítico, você provavelmente estaria pensando que esse tipo de atitude corresponde a uma pessoa com uma insociabilidade em grau gigantesco, que muito provavelmente apoia ideias e pessoas que você não vai com a cara nem recebendo pra isso. Mas não, eu tô falando da Lumena. Quem diria que alguém que trabalhou um bom tempo com o Filipinho, ele mesmo, o enxadrista trapaceiro, sendo consultoras de umas ideias que quando colocadas em prática, ou pelo menos quando várias pessoas que pensam desse jeito se aglomeram em um lugar, o negócio não dá bom de jeito nenhum, e eu literalmente postei esses dias um vídeo falando exatamente desse negócio, recomendo que vocês procurem lá no meu outro canal pra ver, iria, junto com Conká, fazer ali um mini reinadinho de terror junto com pressão psicológica, com pessoas que por já estarem naquele lugar já são classificadas como alguém neuroatípico, que se você não sabe quer dizer doidinho dos pão. Quem diria, não é mesmo? Quem diria que esse pessoal tão cheio de amor no coração, tão cheio das boas ideias, e que nunca dilacerou preconceito ou raiva gratuita contra alguém que não pertencia ao seu ciclo social, ou mesmo compartilhava das suas cosmovisões, ia fazer esse tipo de coisa, não é? Quem diria que gente que passa pano pra todo tipo de coisa errada, ações que não são consideradas humanamente aceitáveis, violências de toda sorte justificadas apenas por questões de melanina dérmica, pregando por uma justiça que é obviamente impossível de se alcançar porque, a primeiro ponto, ninguém tá se comprometendo a ser melhor ali, mas ainda assim insistem em tentar subjugar e humilhar as outras pessoas, achando que serão respeitadas se assim o fizerem, e mesmo assim não percebem a gravidade de seus atos. Pois é. Qualquer pessoa sensata teria adivinhado isso. E é justamente nessa posição que eu venho aqui explanar o que eu penso acerca do que vem acontecendo nas últimas semanas nessa sociedade simulada. E qualquer pessoa sensata ia acabar percebendo o porquê de em 3 ou 4 semanas, literalmente o pessoal que estava em cima da carne seca por pertencerem à ideia de hegemonia de discurso, ou pelo menos à ilusão de hegemonia de discurso criada por você sabe quem, que provavelmente foram incentivadas a agir assim como os outros participantes foram incentivados a obedecer sem questionar pela produção do programa, simplesmente raparam fora com índices de votos gigantescos, tanto de dentro quanto de fora daquele negócio. O que meio que acaba provando meu ponto, já que ninguém pensava daquele jeito, então era uma hegemonia falsa. Como eu amo a lógica prática. Se essa experiência social serviu para ensinar alguma coisa, essa coisa é com certeza sobre quem são os donos do autoritarismo e da defecação de regras da sociedade. Porque sim, a gente tem que respeitar uns aos outros, é uma aplicação do Logos. A questão de se colocar no lugar das pessoas e tentar compreender a forma com que elas pensam desde que não se façam coisas incrivelmente erradas é plenamente aceitável para qualquer sociedade um tanto quanto civilizada. Mas no momento em que você começa a distorcer as coisas para sinalizar virtude, ainda mais com o intuito de manipular as pessoas para que elas sejam exatamente como você quer, aí você passa a ser visto não como alguém que tá ali para salvar a coisa toda, mas sim como alguém que tá tentando degradar ou até mesmo definhar todos os aspectos de aceitação moral que foram construídos há tanto tempo e que funcionam há mais
mais tempo ainda porque eles foram concebidos pela moral objetiva que é, por se dizer, atemporal. Portanto, é natural que dentro de um grupo social as pessoas tendam a repelir aquelas que querem mudar toda a estrutura vigente. Não é porque a Lumena e os amigos dela rogavam por discursos bonitinhos que tinham como objetivo fazer com que todo mundo se desse melhor, que as pessoas de fato iam se dar melhor, porque isso depende de um esforço conjunto, e esse esforço não existia pela parte deles. Para o pessoal que tá do lado de fora dessa palhaçada em forma de programa televisivo, a ideia de que convivência humana é algo complicado, mas mesmo assim precisa operar por uma série de regras e de respeito a liberdades individuais dos outros ainda está de pé. Na primeira oportunidade, aqueles que estão sob subjugo conseguem se rebelar e finalmente enxotar para fora do ambiente aqueles que querem causar mal, discórdia e cisânia ali dentro. Assim como em toda a história humana, esse programa de televisão nos ensinou uma coisa muito importante. É natural para o ser humano repelir tanto o comportamento quanto as ideias daquele pessoal que estava ali. E ninguém tem que se construir ao contrário para aceitar essas coisas. Muito pelo contrário. As falhas de personalidade e caráter ficaram tão visíveis que até o pessoal do Twitter começou a militar, afirmando que aquelas pessoas não pertenciam aos grupos ou apoiavam as mesmas ideias que elas, o que é evidentemente mentira. Afinal de contas, eles estão no programa para vender esse tipo de ideia. E foi justamente por conta desse tipo de ideia e de não tentar se abrir e conversar com as outras pessoas através de uma linha de diálogo, mas sim impondo o que eles achavam que era certo, que eles foram retirados de lá. Quando você tenta impor respeito a alguém ou a um grupo de pessoas utilizando do medo e não tentando dialogar ou fazendo com que as pessoas entendam o seu lado, ainda mais quando você não está necessariamente trabalhando por um motivo justo e sim tentando colocar simplesmente um grupo acima do outro, como estava bem visível ali, dificilmente você vai conseguir obter compaixão em momentos de fraqueza. Na verdade, na primeira vez que eles titubearam, todo mundo se juntou para tirar eles dali. E com certeza não foi por sentirem raiva do que eles eram ou do que eles falavam, mas sim como uma tentativa de se defender da ameaça constante que vinha sido colocada sobre eles. Ameaças essas demonstradas através das atitudes e de terror psicológico constante que uma hora ia fazer a panela de pressão explodir. Portanto, analisando isso, eu não diria que essa foi necessariamente uma aula de como militar errado, mas sim uma prova de que o ato de ficar insistentemente tentando impor as suas ideias, por pura e simples pressão ao invés de ganhar as pessoas pelo exemplo, dificilmente levaria a um cenário diferente. A evolução de uma sociedade ou de um grupo social se caracteriza através de um processo lento, que quando feito com o objetivo do melhoramento pessoal, da fomentação da ética e da convivência pacífica, não pacifista, entre os indivíduos, sempre quando feita com um motivo nobre, gerou bons frutos. Muito provavelmente porque a essência desses conceitos são bons, assim como o objetivo final desejado. Agora, quando você tenta fazer essa mesma coisa e as suas intenções não são boas, geralmente acontece um monte de desgraça no percurso. E esse exemplo mais recente não seria de forma alguma diferente. Então, mesmo tentando desviar a todo custo da pedância e até mesmo da cafonice, eu olho para isso que aconteceu e uma pergunta simplesmente não consegue deixar a minha cachola. Mesmo eu já sabendo que isso não vai acontecer e muita gente alertando, falando sobre isso, escrevendo livros e palestras há pelo menos uns 100 anos, por que essa galera continua tentando? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu sou o Dorito. E se você tá cansado de depender das boas vontades que as redes sociais têm em notificar sobre os vídeos, sobre as lives, sobre tudo que eu produzo, na tela do vídeo inteiro aí no canto superior esquerdo e na descrição desse vídeo estão o @ do meu grupo de Telegram e das minhas outras redes sociais, onde você vai poder acompanhar sempre que eu postar alguma coisa nova. Já que muita gente acaba chegando dias ou até semanas depois que eu publico os vídeos, então eu acho interessante estar avisando isso pra vocês. Então entra lá no meu canal do Telegram, me segue no Instagram, dá uma ajudadinha com like e comentário para poder engajar esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Até lá!